a voz de Deus. O Senhor vai estar usando o seu filho. Que Deus abençoe. Por favor, nosso irmão Almir, que é um dos professores, recebe ele com carinho. Amém. O irmão Almir é um dos professores da área de ensino e nós estamos no mês do conhecimento. Então, aprove ao Senhor chamá-lo, né? Convocá-lo para essa honrosa missão de ministrar a palavra do Senhor. Que toda a igreja seja abençoada com esta palavra. Amém? Pode tomar o seu lugar. Graças a paz, igreja. Amados, eu fico muito feliz pela terceira vez de estar participando deste mês do conhecimento. E que eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer ao pastor André, aos meus pastores e o meu coordenador, Alexandre, e a todos os irmãos e professores que oraram e têm orado para que este momentoso evento seja de grande edificação para a vida dos irmãos. Eu tenho algo para compartilhar com a amada igreja sobre a volta do Senhor. A vinda do Senhor, eu estava meditando nesses dias que não existe coincidências. Os sinais são praticamente palpáveis. Não temos como negar que os acontecimentos atuais são evidências claras sobre a volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja, para levar-nos, para morarmos com Ele, a Bíblia diz que será precedidos de sinais nos céus e sobre a terra. Eu estava prestando atenção num detalhe que o cenário político internacional, os governos, cada país com seus governantes, não são, assim, estão tudo preparado, o palco está preparado para uma iminente desentendimento e talvez, quem sabe, uma guerra. Estamos vivendo momentos em que está havendo, assim, uma inversão de valores. Gente, o que é errado está certo, e o que é certo está errado, o que é feio é lindo. Está vendo essas distorções? E isso é preocupante. Um outro detalhe também, as pessoas, as crianças, as nossas crianças, têm presenciado pessoas extremamente violentas. O índice de violência e criminalidade tem crescido assim de uma forma assustadora. Hoje, praticamente, ao sair de casa, não temos certeza de que vamos voltar. Quando os nossos filhos saem, ficamos preocupados. E isso são sinais da vinda de Jesus. São sinais que não podemos negar. Tem pessoas, irmãos, eu há 30 anos atrás, por exemplo, era muito difícil
ouvir alguém dizer, e quando falava com muito medo, com muito temor. Tinha até pesadelos. Quando a pessoa mencionava o nome do bicho ruim, de Satanás, hoje, e muitas mensagens praticamente eram mencionadas de forma subliminar. Hoje as pessoas estão declarando o seu amor de uma maneira clara, óbvia, escancarada, o seu amor para com Satanás. E sendo um grande opositor a Deus e a sua obra. Eu creio que eu estou falando de uma realidade que a maior parte da igreja deve estar ciente disso que eu estou falando. Pessoas que não querem mais saber de Jesus. E esses acontecimentos, irmãos, são sinais visíveis da volta do Senhor. A Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 21, verso 28, sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai, levantai as vossas cabeças, porque está muito perto a vossa redenção. Amém, igreja? Irmãos, estou falando sobre a volta de Jesus. Irmãos, o Senhor derramou o sangue dele para nos comprar, irmão. Nós fazemos parte dessa igreja. E a Bíblia diz lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, que o Senhor não destinou a igreja para passar pela grande tribulação, pela turbulência que virá sobre o mundo. A Bíblia diz que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde o princípio do mundo. E a igreja não está reservada para esse dia. Algo interessante é que Deus ele vai intervir na história. Ele vai intervir no mundo. Ele vai julgar as nações e as intenções dos corações dos homens. Por isso, a oportunidade da nossa redenção, da redenção da igreja, começa hoje. Temos que estar preparados para isso. Quando a Bíblia fala sobre esses sinais, isso significa que nós temos que nos separar a cada dia mais, consagrar a nossa vida, orar, jejuar, ser piedosos, procurar jejuar, ler a palavra, meditar na palavra, perdoar os nossos relacionamentos, porque nos relacionamentos interpessoais é muito comum magoarmos, ferirmos, machucarmos pessoas. E nós temos que estar atentos a esses detalhes. O nosso coração tem que estar liberado para louvar e glorificar o Senhor em espírito e em verdade. É interessante também, irmãos, que o ensino sobre a vinda de Jesus é um ensino muito importante para a igreja. E pode-se dizer também que é muito importante dentro da teologia cristã. Outro fato é que, embora a Bíblia fala 845 vezes sobre a volta de Jesus, 527 vezes no Velho Testamento, 318 vezes no Novo Testamento, a Bíblia fala que capítulos inteiros, como Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, 2 Pedro capítulo 3, livros inteiros como 1º e 2 Tessalonicenses, irmãos, cujo o tema central é a volta de Jesus. Isso significa que é uma doutrina muito importante para ser estudado para mim e para você. O Senhor Jesus, ele tem preocupação com a sua igreja e deixou para mim e para você
instruções, ensinos, para que o nosso coração esteja sensibilizado com esses acontecimentos. Vocês creem na volta do Senhor Jesus? Aleluia. Eu também creio, irmãos. E temos que estar atento a esses sinais. E eu creio que esse encontro com o Senhor Jesus será algo maravilhoso, irmão. Glorioso. Em que todos nós estaremos reunidos diante dele. Estaremos glorificando o seu nome para todo sempre, irmão. Aleluia, irmãos. Eu anseio por esse dia. Eu espero por esse dia. Eu tenho orado por esse dia. A Bíblia diz que nós temos que amar, ansiar pela volta do Senhor. Isso é o ensino da palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a amada igreja. A primeira vinda de Jesus, ele ao nascer, ele foi colocado numa manjedoura e viveu humildemente entre nós. Ele não veio condenar o mundo, mas salvar todos os homens. Mas infelizmente, ele foi rejeitado, irmãos. Porquanto Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, e na segunda vinda ele virá como juiz de toda a terra. Vocês creem nisso? A volta do Senhor Jesus, conforme havia falado alguns segundos atrás, é a resposta ao anseio da igreja, pois estaremos reunidos para sempre, e o mesmo Senhor disse, para não ficarmos preocupados com esses acontecimentos, com esses sinais. Aleluias. O Senhor deixou para nós uma mensagem, aleluias, que é motivo de alegria e conforto para o nosso coração. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 14, do versículo 1 a 3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vocês anseiam por esta volta, irmãos? Será glorioso estarmos na presença do Senhor, não? Para sempre, pelo século dos séculos. Amém, igreja? E lá não haverá mais tristeza, irmãos. Na presença do Senhor não haverá doenças. E se porventura houver algum chorão, alguém lá derramando lágrimas, a Bíblia diz que o próprio Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. Aleluia. E Ele já começou a fazer isso na minha vida e na sua vida aqui. Porque nós estamos sendo preparados para esse dia. E a Bíblia diz que nós só vamos conseguir estar com o Senhor pela fé, sendo preparado agora, irmão, crendo na palavra dEle. Então, irmão, começa a acreditar nesta palavra, porque ela se cumprirá cabalmente. Ela vai ser cumprida, irmão. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não há de passar. Sabe lá o que é isso, irmãos? Não é maravilhoso? Não vai passar. E se Ele falou que vai voltar, irmão, creia, Ele vai voltar. É interessante que no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 42 a 44, o Senhor deixou para nós a descrição como será a sua volta. Que diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o Senhor. É verdade que nós não sabemos o dia e nem a hora, irmão. Isso não é competência da igreja.
E todos que tentaram marcar datas, hora, não deu certo. Então, o que temos que fazer, irmão, é descansar no ensino, na doutrina, na instrução do Senhor. E Mateus 24, 42, ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Qual é a nossa posição então? Estarmos vigilantes. Temos que vigiar. E como é que podemos vigiar numa situação dessa, irmão? Primeira coisa, irmãos, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, examinando o nosso coração, como o salmista declarou ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração, vê se há alguma coisa dentro de mim que não agrada a Ti. Irmãos, temos que ser santos, temos que estar separados, temos que ter a nossa vida consagrada ao Senhor. Irmãos, eu creio na volta iminente do Senhor. O Senhor está para voltar a qualquer momento. E a Bíblia diz que nós temos que estar apercebido desses acontecimentos. O Senhor Jesus descreveu que a sua vinda seria como a de um ladrão. E a Bíblia descreve dois tipos de ladrões. No original grego, que foi escrito o Novo Testamento, a primeira palavra que descreve o ladrão chama-se lestes. Lestes é aquele ladrão cuja função é matar, roubar e destruir. Usa de extrema violência, além de subtrair algo alheio, ele não tem misericórdia. Esse chama-se lestes. E há um outro ladrão que a Bíblia, nós temos aqui até o exemplo de João, de Judas Iscariotes. A Bíblia diz que ele é ladrão. Lá no João capítulo 12, versículo 6, diz assim: ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. A segunda palavra para definir esse tipo de ladrão chama-se cleptes. Na nossa língua portuguesa nós temos a palavra cleptomania. Isso significa que aquele ladrão, ele vai subtrair a coisa alheia, mas sem usar de violência. Vai chegar à noite, de noitinha, sem fazer escândalo, e levará aquilo que ele deseja. Assim será a vinda do Filho do Homem. O Senhor chegará numa noite. Para aqueles que estão apercebidos, não ficaremos assustados, nem nervosos, porque estaremos com Ele, porque nós ouvimos a Sua palavra, porque nós cremos na Sua palavra, porque nós estamos procurando ser vigilantes, estar atento aos movimentos, estamos nos consertando com o nosso próximo, estamos devolvendo aquela ferramenta que pedimos emprestado, estamos pagando as nossas prestações certas, estamos procurando ser um bom pai, um bom filho, um bom vizinho, porque nós amamos a volta do Senhor e desejamos estar com Ele. E a Bíblia diz que nós temos que vigiar, porque Ele virá como ladrão, furtivamente. E o ladrão, ele não escreve uma carta: olha, tal dia, tal hora estaria na sua casa para levar a sua bicicleta. Ele não faz isso.
A Bíblia diz que a vinda do Senhor será como nos dias de Noé. As pessoas viviam normalmente com seus afazeres, com as suas obrigações, assim como é hoje. Comiam, bebiam, namoravam, casavam, trabalhavam, pagavam as suas contas. Só que as pessoas não deram crédito. Não deram crédito ao evangelho que estava sendo pregado naquela época por Noé. Noé, ele pregou incansavelmente, quase 100 anos, irmãos. A Bíblia diz que Noé, ele foi pai aos 500 anos de idade. E no ano 600, ele entrou na arca. Então, deduzimos que foram quase 100 anos. Aquelas pessoas daquele tempo, aquele mundo antigo, irmãos, essa notícia espalhou por todo aquele continente. Olha, tem lá uma pessoa que está construindo uma arca porque falou que vai chover. E ele fez a arca. Ele fez porque ele confiou na palavra de Deus. Nós seremos arrebatados, nós seremos levados para o céu, estaremos para sempre com o Senhor, porque confiamos na sua palavra. Aleluias. Glória a Deus. É interessante que a segunda volta de Jesus é uma doutrina que é muito assim, questionada, discutida por muitas pessoas, achando que, não, Jesus não virá desta forma, conforme descrita na palavra. Não, quando a pessoa morre, a pessoa encontra com Jesus. E aí começa uma série de comentários, de contestações em relação à segunda vinda de Jesus. Mas conforme havia falado alguns minutos antes, existem coisas, irmãos, que para ser cumprido, é necessário que haja o retorno de Jesus. Uma delas, irmãos, está na ressurreição dos mortos. Aqueles que morreram na esperança do Salvador. A Bíblia diz, irmãos, lá no capítulo 4 de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses, irmãos, que no tocar a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, a Bíblia diz que nós seremos transformados. Vamos receber um corpo glorificado. Vamos receber um corpo incorruptível. Aleluias! E estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia diz que vamos encontrar com o Senhor nos ares. E depois que encontrar com o Senhor nos ares, irmãos, alguém aqui já ouviu falar de galardão? Alguém já ouviu falar de galardão aqui? Pois é, irmãos. Para receber o galardão, tem que haver o arrebatamento da igreja. Porque assim que encontrarmos com o Senhor nos ares, a Bíblia diz que nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Não para ser condenado, irmão. Porque Cristo já comprou a minha vida. Cristo já comprou a sua vida. Aleluias. E foi pelo um preço altíssimo. A Bíblia diz que não foi nem por ouro, prata ou pedras preciosas, mas foi pelo seu precioso sangue. Aleluia. A Bíblia diz lá no Salmo 49 que não tem preço a nossa salvação. Há muita riqueza, muito dinheiro, muito ouro, há muita prata, há muitas pedras preciosas. Não pode comprar a nossa salvação. A Bíblia diz que a nossa salvação é pela graça, é pelo amor imensurável de Deus, por mim e por você. Nós passaremos no tribunal de Cristo. Sabe para quê, irmãos? Para ver se realmente merecemos os prêmios que o Senhor havia prometido. Ali sim, as nossas obras serão provadas. Ali sim, serão provadas. E aquela obra que prevalecer, receberá galardão. Amém, igreja? Então tem coisas, irmãos, que é fato, precisa acontecer.
E o Senhor deixou para nós os sinais. Você sabia que antes da virada do século XX não se falava o hebraico? O hebraico ele foi praticamente esquecido. Desde quando houve a primeira destruição no ano 586, Jerusalém, quando foi destruída pelo rei Nabucodonosor, aquela nação foi tirada dali e foi transportada para a Babilônia. E ali eles passaram 70 anos e deixaram de falar a língua do seu país. Mas Deus começou a preparar o cenário mundial. Deus preparou o cenário mundial. E Deus levantou um homem, conhecido como Ben Yahuda. Esse homem chegou para sua esposa: olha, vamos para Tel Aviv. E vamos prometer um outro, que de hoje em diante só falaremos o hebraico. E aí a nação começou a falar o hebraico. Deus começou a preparar o mundo. A nação de Israel foi dispersa no ano 70. Não havia mais nação, os judeus estavam espalhados pelo mundo inteiro. E no entanto, lá no livro de Isaías, o Senhor falou que ele fundaria essa nação, que ele inauguraria a nação em um dia. E no dia 14 de maio de 1948, a nação de Israel está lá e prevalece até hoje. Antes, qualquer pessoa, qualquer nação, tirava Israel com facilidade. Hoje, não. Porque o Senhor zela pela sua palavra. O Senhor guarda a nação de Israel. E todos aqueles que amam a nação de Israel prosperam. É o que está acontecendo com a nossa nação. Hoje, existem 3 nações mais odiadas no mundo: Israel, Estados Unidos e Brasil. Sabe por quê? Porque ama Israel. E esse tem que ser o desejo do meu coração, do seu coração, orar pela paz de Israel, até que o Senhor volte. Aleluia. Irmãos, aqueles que amam a palavra de Deus, ele tem que procurar meditar na palavra de Deus e guardar a palavra de Deus. Chegará o tempo em que o Espírito Santo de Deus, irmão, quando você estiver precisando, estiver no aperto, o Espírito Santo de Deus vai administrar no seu coração aquela palavra de conforto, e livramento. Houve uma situação, eu quero passar para vocês, e 2 fatos que aconteceu, que a história registrou a importância de guardarmos a palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 6, e depois 20 e 21, tem algo interessante para nós. Dizendo assim, alguns a respeito do templo, ou seja, dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto à festa, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando vires Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, o que estiver na Judéia, fuja para os montes. O que estiver na cidade, saiam. E o que estiver no campo, não entre na cidade. Amados, o Senhor proferiu essa palavra quando ele estava num templo junto com seus discípulos. E um dos apóstolos estava fascinado, maravilhado com a beleza arquitetônica do templo, uma das maravilhas do mundo antigo.
No entanto, eu quero relatar para vocês duas situações que aconteceu sobre esta palavra, a importância de guardarmos a palavra de Deus. Lê a palavra de Deus e no momento certo o Espírito Santo fará você lembrar dessas promessas e a sua vida será poupada e a sua vida será salva. Aleluia. O primeiro caso, conforme essa palavra, no ano 70 da era cristã, Jerusalém, a capital de Israel, foi vencido pelas legiões romanas, sob o comando do general Tito. O magnífico templo, que foi considerado uma das maravilhas do mundo, foi destruído. E todas as suas pedras foram removidas, cumprindo-se cabalmente a passagem que Jesus dizia: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. O historiador Flávio Joséfo, ele escreveu algo interessante acerca deste assunto. O general Tito, quando conquistou Jerusalém, ele fez de tudo para que o templo de Jerusalém não fosse destruído. Mas se Deus falou que ia acontecer, quem é o homem para impedir? Vocês estão entendendo, igreja? Quem é o homem para impedir que Jerusalém, que o templo fosse destruído? Mas Jesus disse isso: não ficará pedra sobre pedra. O segundo fato que aconteceu, irmãos, é que Flávio Joséfo também registrou que houve para mais de 1 milhão de mortos em Jerusalém. Agora, o segundo fato, que foi registrado por um outro historiador, conhecido como Eusébio de Cesareia, século 3 e 4. Algo também tremendo, irmãos. Jesus lhe disse: quando vires Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Joséfo de Cesareia, ele foi um historiador entre o século III e IV. Ele escreveu uma importante obra conhecida como a História Eclesiástica. Ele fez uma retrospectiva da igreja, desde a época apostólica até os seus dias. E ele contou um fato interessante, que no ano 66, quando começou a guerra dos judeus contra a dominação romana, e nessa guerra houve, como é que se diz assim, conquistas. Houve muitas conquistas por parte dos judeus. Vários lugares, várias cidades foram conquistadas por eles. Eles estavam felizes com isso. Mas aí, na Síria, havia um governador conhecido como Gaio Sestio Galo. Esse homem, ele reuniu 30 mil homens e foi para Jerusalém, reconquistando todos os lugares que havia sido conquistado pelos judeus. E quando chegou em Jerusalém, nas muralhas, sitiou a muralha e já estava ali acampado 5 dias. Ninguém entrava e ninguém saía. Mas os historiadores, a história não conseguiu assim descrever qual o porquê dessa atitude. Sestio Galo, ele simplesmente ordenou para que o cerco fosse desfeito e que se retornasse à terra para a Síria. E sabe o que aconteceu? Os irmãos, os cristãos que estavam na cidade, no campo e na Judéia, saíram dali, saíram daquele lugar e foram para uma cidade conhecida como Pela, lá na Pérea, do outro lado do Jordão. Foi aí que veio o general Tito e destruiu a cidade. E segundo
esse historiador, não havia entre os mortos cristãos. Sabe por quê, irmão? Porque eles lembraram da palavra do Senhor. Quando vires Jerusalém cercada, você que está no campo, está na Judéia, não volte, sai dela, povo meu. E foi o que aconteceu. Não houve cristãos mortos. O Senhor nessa noite está falando para mim, para você, como falou no meu coração há alguns dias, irmãos. O Senhor está voltando. Temos que estar preparados para esse glorioso dia. Esse dia, irmão, será um dia de grande alegria para a igreja do Senhor. Infelizmente, para a terra será o dia do juízo de Deus. O Senhor há de julgar os pecadores e as nações nesse dia. Glória a Deus. Glória a Deus. A segunda vinda do Senhor é a vitória retumbante de Jesus Cristo e de sua igreja, quando todos os reinos desse mundo serão vencidos e quando Cristo triunfará sobre o último inimigo para ser vencido, que é a morte. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 26, que o último inimigo a ser vencido é a morte. A grande questão, irmão, é: você está preparado para esse grande dia? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo, amada igreja, porque nesta noite é noite de salvação, é noite de restauração, é noite de arrependimento, é noite de perdão, irmão. É noite em que você pode ligar para aquela pessoa que você não está bem, que ela te magoou. Irmão, essa é uma noite de conserto. Essa é uma noite, irmão, única. Estamos vivendo como se fosse o nosso último dia aqui na terra. Esse tem que ser o meu sentimento e o seu sentimento em relação à volta de Jesus. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, o que estiverem no campo não entre na cidade. Não foi encontrado entre aqueles irmãos, entre aqueles judeus cristãos, porque lhe creram na palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor voltará pessoalmente, irmão. No Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 11, diz que o mesmo Jesus que subiu ao céu entre nuvens, descerá dos céus da mesma forma que subiu. A Bíblia diz que Jesus voltará fisicamente. Em Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz que todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. Jesus voltará repentinamente. Mateus 24, 27 diz que será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Jesus declarou isso. O apóstolo Paulo diz lá na carta de 1 Coríntios 15, 52, que esse dia, irmão, o arrebatamento da igreja será num abrir e piscar de olhos. É isso aqui, ó. É 1/10 de segundos. Todos estaremos reunidos diante dele. 1/10 de segundo. Mortos e vivos estarão diante dele, irmão. Que poder, irmãos. Que maravilha, irmãos. Vocês já pensaram nisso? 1/10 de segundo. Esse é o tempo porque a Bíblia descreve que esse momento será um momento único de Deus, no tempo de Deus, que nós não podemos imaginar. Irmão, para descer desse púlpito leva alguns segundos, mas o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo, será no abrir e piscar de olhos. Vocês creem nisso, irmãos? Vocês anseiam por esse dia, irmão? Glória a Deus, irmão. Eu também, irmão. Nós ansiamos por isso. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias.
Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, diz que porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados, e encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia, irmãos, glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus voltará inesperadamente, irmão. Vai ser como um ladrão de noite. O ladrão nunca manda uma mensagem dizendo a hora e o dia. Assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus ainda voltará inescapavelmente, irmão. Muitos naquele dia vão se desesperar. E eles terão medo, não da morte, irmão. Não da morte, mas de enfrentar a ira do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz lá em Apocalipse que eles desejarão que os montes caiam sobre eles para esconder da ira do Cordeiro de Deus. Olha só, não temer a morte, mas teme o julgamento que será eminente, que será real. Mas nós, irmãos, não passaremos por isso. A igreja do Senhor está reservada. A igreja do Senhor está separada. A igreja do Senhor está protegida, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E finalmente, o Senhor Jesus voltará gloriosamente, poderosamente. Na sua primeira vinda, Ele entrou em Jerusalém num jumentinho. Na sua segunda vinda, Ele cavalgará as nuvens e virá com grande poder e grande glória. Aleluias. Aleluias. Ele virá com poder e grande glória para julgar as nações. Aleluias. E para reinar. A Bíblia diz que nós reinaremos com Ele para sempre. Eu creio nisso, irmão. Porque Ele mesmo declarou que aonde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Aleluias! Nós estaremos com Ele para sempre. Glória a Deus, estaremos para sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. E depois o 5:10 diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele. 5:10 diz assim: e reinaremos sobre a terra. Com quem? Com Cristo. Estaremos com Ele. Aonde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Aleluias. E quero concluir esta mensagem, que ser cristão, irmãos, é amar a volta do Senhor. O cristão que não anseia pela volta do Senhor Jesus, ele precisa ser renovado, ele precisa ser restaurado, ele precisa rever esse valor. A volta do Senhor Jesus é uma verdade incontestável. A palavra de Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus é instrução para o nosso viver. É regra de fé e prática. Quando se falamos doutrina, doutrina no grego significa instrução, ensino e doutrina. Didaquê. E nós precisamos dessa informação para o nosso bom viver. E nós temos que amar, acima de tudo, o Senhor Jesus e a sua vinda. O apóstolo Paulo, ele estava preso, irmãos, encarcerado, abandonado pelos amigos, pelos irmãos. E ele escreveu uma carta a Timóteo.
E mesmo diante da sua dor, da sua solidão, ele declarou algo que eu peço para que vocês guardem isso no seu coração. Que diz assim, 2 Timóteo 4:8, diz assim: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amados, a única forma de você não participar deste grande e glorioso evento é o pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e você. A Bíblia diz que lá em João 9:31 que Deus ele não ouve a oração de pecadores. Mas nessa noite é noite de reconciliação. Nesta noite é noite de perdão. A Bíblia diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus te ama e Ele quer levar você. Os músicos podem se posicionar e eu pediria à amada igreja que ficasse de pé. O nome da pessoa que ressuscitou o hebraico chama-se Eliezer ben Yahuda. Deus está preparando um povo. Ele vem buscar esse povo. Ele disse que vai buscar. Eu quero falar para você que não importa onde esteja você, onde estiver, Deus tem um controle da sua vida. Deus tem o endereço da sua casa. Deus sabe aonde você trabalha. Você não ficará só. Você não está entregue à própria sorte. Você tem um Senhor que te ama, cuida e zela pela sua vida. Você tem um Senhor que ouve a sua oração, conhece as suas angústias, conhece o desejo do seu coração. E Ele não quer te deixar. Esteja você aonde estiver, o Senhor, neste glorioso dia, levará você. Agora, se você está com seu coração sobrecarregado, triste, abatido, com pecado, irmão, essa é a noite de reconciliação. O Senhor está aqui nessa noite para perdoar os seus pecados, de fazer uma nova criatura e dizer para você: você estará comigo ainda hoje, e aonde eu estiver, você estará comigo. Vocês creem nisso, irmãos? Aleluia! Eu também creio. Irmãos, se nessa noite tiver alguém precisando de uma transformação de vida, de perdão dos pecados, vem aqui à frente, irmãos. Estaremos orando por você. O pastor vai orar por você. Não fique envergonhado, irmãos. Não fique envergonhado. Venha. Venha, porque o Senhor te ama e Ele não quer deixar você. Ele não quer deixar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa é a oportunidade que o Senhor está concedendo a você. Venha, irmão. Venha. Não fique aqui. Essa é a noite de salvação. O Senhor quer perdoar os seus pecados e fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa com vida restaurada. Venha, irmão. Onde você estiver, venha em nome de Jesus. Estarei passando a palavra para o pastor. Ele vai orar por você, irmão. Não perca essa oportunidade.
Essa é uma oportunidade única, irmão. Jesus ama você. Jesus te ama. E Ele quer levar você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Ainda há tempo para você, irmãos. Há tempo. Saia, irmão, e venha. Jesus ama você. Eu já estive desse lado, irmão, em lado de trevas. Eu estive de um lado das trevas. Eu não tinha nenhuma esperança, mas me ofereceram a oportunidade de conhecer o meu Salvador, o meu Redentor. E Ele transformou a minha vida. Ele encheu o meu coração de paz, de alegria. E hoje eu tenho certeza que quando Ele vier buscar a sua igreja, eu também estarei junto com a igreja, louvando e adorando o nome do Senhor para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Aleluia! Há tempo ainda para você. Estarei passando a palavra para o pastor, e o pastor vai orar por vocês. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Amém. Hoje é noite de salvação. Todos nós ouvimos a voz de Deus. Ainda há tempo. O Senhor Jesus, com certeza, Ele vem. Ele disse que virá. Não sabemos o dia e nem a hora. A Bíblia só descreve os sinais. E os sinais estão aí. A palavra de Deus está se cumprindo. Então, se você está aí nesta noite, se você está aqui presente, ouviu esta palavra e deseja tomar esta decisão de receber o Senhor Jesus na sua vida, de buscar no Senhor a preparação para que quando Ele vier, possa levá-lo, conduzi-lo. Jesus virá para buscar a sua igreja. E você tem essa oportunidade nesta noite de estar incluso nesta igreja e deixar que Jesus venha buscá-lo para que você viva eternamente com Ele. Se tem mais alguém aqui nesta noite que queira tomar esta decisão, saia do seu lugar. Deus está dando uma oportunidade para você. Não foi por acaso que você entrou aqui nesta noite, que você veio a esta igreja, que você ouviu esta palavra. Deus tem um propósito na sua vida. Deus está chamando você. Venha, saia do seu lugar, venha aqui na frente, publicamente, receber o Senhor Jesus, e nós, a igreja, vamos estar orando, intercedendo por você. Eu sei o quanto é difícil, cadeias buscam impedir que você tome essa decisão. Mas nós estamos aqui para ajudá-lo. Se você deseja vir aqui à frente, receber o Senhor Jesus, e se você não quiser vir sozinho, fale com esse irmão, com essa irmã que está aí do seu lado. Mas venha, aproveite esta oportunidade que você está dando para você. Tem mais alguém?
Tem mais alguém que quer garantir essa morada celestial? Em nome de Jesus. Mesmo que você não faça agora, mesmo que o culto termine, mas eu quero dizer que eu, pastor Divino, pastor José Luiz, os diáconos que aqui estão, nós estaremos aqui para recebê-lo. A oportunidade não se encerra nesse momento. Busque em Deus essa coragem, em nome de Jesus. Ricardo e Lohan, eles estão retornando ao Senhor Jesus, ao caminho. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus. Vamos orar. Ricardo e Lohan, eu vou estar falando algumas palavras e você repete. A igreja vai estar ajudando vocês. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu tomo a decisão de voltar ao caminho do Senhor. Recebe a minha vida, perdoa os meus pecados e ajuda-me a resistir ao diabo, à carne, ao pecado. Em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu Senhor e eu sou o teu filho. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, Jesus nunca esqueceu de você. Estava faltando você aqui. Chegou o grande dia. Amém? Que Deus abençoe vocês. Ok? O Ministério Resgate e também Boas-Vindas vão estar ajudando vocês, pegando seus nomes, acompanhando vocês. E os irmãos que estão aqui, vamos orar por eles. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro junto com toda a igreja, pedindo as bênçãos do Senhor sobre cada um deles. Tu sabes o motivo que os trouxe até aqui, diante do teu altar. Toca com o teu poder, Jesus. Ajuda eles. Em nome de Jesus, recebe as suas vidas. Conceda a bênção do Senhor sobre eles e sobre a sua família. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.